Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Estamos aqui novamente para falarmos sobre um pouco da lição. Estamos numa época que vai muito ao encontro do título da lição ou da mensagem da lição. Vamos falar muito sobre repouso, descanso e apesar de não ser o nosso caso, Pedro, existem muitas pessoas que estão de férias. Acredito que aproveitem as férias para descansar para repousar. Se bem que este tipo de descanso e repouso nós vamos ver ao longo desta semana que por vezes não é bem aquilo que nós pensamos, e se calhar começava por aí, para saber qual é que é assim, a tua opinião sobre a lição e o que é que tu achaste sobre este tema do repouso e do descanso, nomeadamente do sábado. Uhum. Eu acho que, principalmente, na maneira como a sociedade hoje vive, com ritmos muito rápidos, sem haver momentos de pausa, porque estamos todos interligados, o mundo todo, pelas redes sociais, pela internet, em que as notícias ocorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o que eu ouço muitas vezes cristãos que aceitam este convite de Deus para reservar o dia de sábado, que este dia, esta pausa e este quebrar deste ritmo alucinante é uma bênção, porque senão seriam 7 dias sobre 7 dias a trabalhar basicamente com o mesmo ritmo, com as mesmas preocupações, a viver da mesma maneira, e entenda isso como sendo prejudicial não só à sua saúde física, mas também à sua saúde emocional e espiritual. Eu acho extremamente interessante. Nós vemos na lição, e falando um pouco da criação, vemos que Deus foi fazendo as coisas e foi sempre dizendo que era tudo bom, não é? Uhum. Até que chega a um certo ponto, ali no sexto dia, depois de fazer o homem, de fazer a mulher, Deus não diz só que é bom, diz que é muito bom. E o Uhum. que é impressionante é depois nós vemos, depois daquela criação, o que é que Deus vai fazer? Faz o descanso ao sábado e marca, digamos assim, faz ali um ponto, uma separação entre o sábado e o resto dos dias. Eu acho que se não houvesse esta, como tu estavas a dizer bem, se não houvesse este marco, esta pausa do sábado para fazermos diversas coisas, e vamos abordar isso ao longo destes minutos, seria exatamente mais um dia da semana. Seria mais um dia dos 7 dias. E nós conseguimos ver que realmente este dia é extremamente especial e fundamental para nós, não só em termos mentais, como em termos físicos. E também deixa-me dizer-te uma coisa, não é só fundamental para nós que acreditamos em Deus. Nós conseguimos perceber que a pausa do nosso trabalho, a pausa daquelas rotinas que estavas a falar, é fundamental para o nosso bem-estar. E às vezes nós conseguimos perceber isso quando chegamos ao sábado, ou neste caso quando chegamos à sexta-feira e descansamos isso, e temos aquele sentimento de alívio, ok, acabou. Independentemente daquilo que aconteceu durante esta semana, acabou aqui, agora é tempo de contemplar a beleza, é tempo de contemplar a criação que Deus fez, é tempo de dedicarmos à família, à igreja, aos amigos, enfim, acho que é um balão de oxigênio extraordinário que nós temos durante todas as semanas. Eu acho que uma das características que fazem parte da natureza de Deus é esta questão dos ciclos, Exatamente. do ciclo que tem o seu início e tem o seu fim. E eu gosto muito de olhar para o sábado como o fim de um ciclo que termina quando começa o sábado, terminou o ciclo daquela semana, há um período de reflexão, de respirar fundo e começa um novo ciclo de uma nova semana, onde podemos recuperar aquilo que foi menos bom na semana que passou e podemos voltar a apreciar aquilo que de bom nos aconteceu nessa semana que acabámos de gozar. É interessante que a lição começa logo com uma frase que eu achei importante, que era: Deus queria que este dia fosse um tempo para pararmos, e aqui temos esta noção é preciso desacelerar, digamos assim, e ter tempo para aquilo que é importante, e deliberadamente gozarmos a vida. Um dia para ser e não para se fazer.
para celebrar o dom da erva, do mar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, sobretudo, do Criador de todo o bom dom. Portanto, é um tempo para saborear. E às vezes nós podemos cair no erro de fazer do sábado um tempo de obrigação e não um tempo de saborear, de prazer, de alegria, de coisas boas. Mas isso, a lição não entra por aí, mas é algo que nos deve deixar... Mas já agora que falas sobre essa temática, eu digo-te, a partir do momento em que nós consigamos perceber o sábado dessa forma, em vez de ser uma obrigação, e consigamos perceber que é uma bênção nas nossas vidas, garantidamente que o sábado vai ser visto com outros olhos, e que é extraordinário ter essa experiência do sábado, isso é. E se há coisa que eu fico orgulhoso e que fico feliz, é de felizmente, na minha ótica, conseguir aproveitar ao máximo o sábado. É claro que durante este último ano e meio fomos privados de muita coisa, inclusive dos nossos sábados, de irmos à igreja, de estarmos todos juntos, de almoçarmos em família, enfim, diversas coisas que todos nós sabemos, mas é muito bom quando nós podemos chegar à sexta-feira à tarde, parar, fazer o culto familiar, estar com a família, estar com os amigos, sábado a ir à igreja, a música que tu ouves é diferente, aquilo que tu fazes é diferente, enfim, é uma bênção extraordinária. Nós conseguimos aproveitar ao máximo o sábado, e é interessante nós vermos que o sábado tem aqui temos vários episódios durante a Bíblia em que conseguimos ver que o sábado realmente pautava ali para uma diferença. Temos o episódio, por exemplo, do Maná, que é extremamente interessante. Como é que Deus conseguiu fazer e fez com que eles percebessem que realmente havia ali uma diferença, se bem que podia haver aquela tentação de deixa cá guardar para o dia a seguir, porque pode não dar. O que é certo é que nós sabemos o que é que acontecia. E se há coisa que nós temos a certeza é que, e vemos pelo mandamento do sábado, é um mandamento mais específico, ou seja, não fica nada por dizer, está tudo explícito. Nós podemos ver que realmente o sábado é algo muito importante e marcante na criação de Deus. O sábado também nos chama a não ser egoístas. Não sei se claro quanto isso, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro. Exatamente. Ninguém, não é para todos. Para todos. Para a natureza, para os animais, para os escravos, que hoje em dia é algo que nós não é comum, que não existe. Naquela altura o escravo era alguém que servia com poucos ou nenhum direitos, mas Deus vem dizer, não, nem o escravo que te serve vai trabalhar nesse dia, vai haver um repouso, não é? Vai-se proceder de maneira diferente, todos devem usufruir desta bênção que é estas 24 horas especiais que eu criei. E digamos, é esta questão do ciclo. Nós às vezes esquecemos das coisas, não é? Esquecemos, isso já foi há tanto tempo que falámos sobre isso, ou que ouvi sobre isso, mas aqui, digamos que Deus marcou no tempo este alerta para a comunhão com Ele, para o gozarmos este período de 24 horas, uns com os outros, com a igreja, com Deus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e Deus, neste ciclo semanal, deixou marcado, deixou vincado esta ideia de que não se esqueçam nunca de que isto é importante para vós, não é? E como Jesus diz, o sábado era algo que seria uma bênção para todo o homem, não é? Que o pudesse usufruir da maneira correta e não daquela maneira legalista como os fariseus estavam habituados a fazer. Sabes que há bocado estava a falar das músicas que ouvíamos, de ser diferente, e agora estava aqui, quando tu estavas a falar, de recordarmos, porque Deus fala muito sobre, aliás, a lição fala muito sobre essa situação de recordar, porque o sábado servia precisamente para eles perceberem a sua origem, os seus passados, aquilo que tinha acontecido, os seus antepassados, em que houve muitos que fizeram algo que foi contra aquilo que Deus queria, e Deus, aquele sábado, marcava em que eles não se esquecessem
de quem era o Criador e qual a sua história. E acho que antes de nós podermos avançar, acho que é uma bela altura para nós podermos ter o nosso momento musical esse que hoje é trazido pelos Song for Him. Depois deste momento musical, é extraordinário. Nós temos momentos musicais assim, onde nos levam lá está, a pensar, a refletir sobre o sábado. Aquilo que falávamos há bocado da música ser diferente leva-nos a perceber como é que, ou a tentar imaginar como é que será um dia no céu. E deve ter sido algo extraordinário quando Deus parou para descansar no sábado. Seguramente que Deus pensou não só naquele momento, mas se calhar naqueles momentos em que nós estamos a viver, que seguramente iríamos precisar de parar, e por isso é que o sábado é uma benção especial. Tu ias dizer, quando nós paramos... Digamos que o sábado relembra-nos para duas grandes áreas. Uma área da criação, em que eu não sei se eu sempre pensei, mas porque é que Deus precisa descansar
Claro. Deus poderoso, omnipotente, tem que descansar. Não, Deus queria criar um espaço e um tempo especial para poder passar ele esse tempo com Adão e Eva. No início, Adão e Eva um com o outro, Adão e Eva com a natureza, e depois, à medida que a família humana fosse crescendo, pudessem comungar todos juntos. E quando nós olhamos para o sábado, hoje em dia, nós celebramos este Deus Criador, que criou tudo, a natureza, o ser humano, a humanidade, e criou também este espaço de tempo que é o sábado. Mas há ainda outra dimensão que eu acho que hoje ainda nos faz mais falta, ou tanta falta como esta que acabámos de falar, do Deus Criador, que é a do Deus Libertador. Reparem, o povo tinha vindo de 400 anos de escravidão no Egito. Um escravo não tinha um dia de folga, um escravo trabalhava todos os dias da semana, todos os dias do ano, não é? Excepto se houvesse algum dia especial no Egito em que todos tivessem que parar. Se não acontecesse isso, os escravos trabalhariam sempre, e com pouquíssimos direitos durante esse período. E quando Deus os liberta deste cativeiro, Deus vai-lhes dizer que vai recuperar esta dimensão do sábado, esta dimensão de libertação também do pecado, libertação da escravidão no Egito. E hoje em dia, eu acho que nós precisamos de nos libertar também, como o povo de Israel, da escravidão do tempo, da rapidez com que a vida moderna se desenrola, dos problemas, das dificuldades, das preocupações com o trabalho, das preocupações com outras coisas, e desfrutar deste período na companhia de Deus e na companhia daqueles de quem mais gostamos, quando isso é possível. Nós também precisamos ser libertos hoje em dia. Sabes, quando agora estavas a falar sobre isso, lembra-me aqui de uma frase da lição que diz o seguinte: dado que a guarda do sábado significa celebrar a criação e a redenção, a sua atmosfera deveria ser uma atmosfera de alegria e de deleite no Senhor, e não uma atmosfera de tristeza. E às vezes nós vamos para o sábado como, e desculpa a expressão, mas eu sei que tu concordas, como uma seca, né? Uma obrigação. Nunca mais acaba. Olhamos para o relógio, ainda bem que é no inverno, que está às 5 e pouco, já não é sábado, excelente. E lá está. Se nós formos com outra disposição, se nós formos com uma alegria para o sábado, seguramente vamos perceber a bênção que é. E é interessante nós percebemos que a lição aborda essa situação de nós olharmos para o sábado como algo bom, com uma atmosfera de alegria, uma felicidade por ter chegado. Como uma celebração, não é? Exatamente. E vai com uma celebração com tristeza, sem vontade de rir, de brincar. Nós só celebramos coisas boas, não é? Quer dizer, nós não nos juntamos à mesa para estarmos tristes, nós juntamos à mesa para festejarmos alguma coisa, nós juntamos um grupo de pessoas para lá está, para celebrarmos. Então, se é celebração, temos de estar felizes. Eu acho que neste período nós podemos pensar de duas maneiras. O que é que eu não posso fazer no sábado para o santificar? Esta é uma maneira de olhar para o sábado e de encará-lo. Outra maneira é o que é que eu posso fazer neste dia que eu não consigo fazer nos outros dias e que pode ser uma bênção para mim e para aqueles que estão à minha volta e para a minha relação com Deus. São maneiras completamente opostas de encarar este período. Numa é, digamos, com uma perspectiva negativa, eu tenho que me privar de fazer coisas para, de alguma forma, cumprir aquilo que é exigido para que eu possa guardar este dia da melhor maneira, quase como para Deus não ficar zangado comigo. E a outra perspectiva completamente oposta é o que é que eu posso fazer, como é que eu posso
descansar fisicamente, certamente, mas como é que eu posso crescer espiritualmente, como é que eu posso crescer na minha amizade com os outros, como é que eu posso crescer ao serviço da minha comunidade, o que é que eu posso dar aos outros nestas 24 horas que eu não consigo fazer nos outros dias da semana. Muito por culpa do tempo, atenção, não é? Eu tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que cuidar de outras coisas, Claro. E Deus convida-nos a preparar antecipadamente este dia de Exatamente, sábado. porque o sábado não começa logo no sábado. Existe uma preparação e a preparação, nós focamos mais a preparação à sexta-feira, em que tentamos ter tudo organizado para que depois no sábado não façamos nada que seja inútil ou que nos possa levar a perder tempo, não é? Consumidor de tempo. Exatamente, consumidor de tempo. E vai-nos levar a que o nosso foco no sábado sejam coisas extremamente importantes, interessantes e aquilo que tu estavas a dizer bem que não consigamos fazer durante o resto da semana. Sabes que há outra característica no sábado que eu acho muito interessante, é que nós conseguimos adorar e guardar o sábado de diversas maneiras em diversos sítios. Já viste? Não é obrigatório, como é de dizer. Por exemplo, estamos de férias. Muitas vezes, durante as férias, nós não conseguimos o tradicional a ida à igreja ao sábado de manhã, por diversos fatores, não vale a pena estar aqui a mencionar. Mas, ainda assim, Deus dá-nos uma capacidade e uma hipótese de podermos guardar e adorá-lo no dia de sábado de diversas maneiras, no meio da natureza, ao pé do mar, enfim, há N maneiras de nós fazermos, e é extremamente interessante percebermos que, como tu estavas a dizer, vemos por esses dois prismas, por aquilo que eu posso fazer, mas que não consigo fazer nos outros dias, ou então vou tentar fazer os serviços mínimos para Deus não ficar chateado comigo. Há pequenos pormenores que às vezes nos fazem encarar as coisas de maneira diferente. Eu uma vez estava a ler sobre o culto familiar e como é que se devia, como é que se podia iniciar o sábado e fazer da entrada do pôr do sol um momento especial e tudo mais, e nesse artigo que falava isso, dizia uma coisa interessante, dizia que os pais deviam fazer a comida que os filhos mais gostavam, para que o sábado fosse aquele dia em que as crianças no futuro, quando fossem adultos, dissessem: a minha mãe e o meu pai, quando eu era pequeno, faziam aquele prato assim assado, que era o meu prato preferido, e era sempre aquilo que eles faziam no sábado, era espetacular. E há esta associação de prazer. Coisas boas, prazer do sábado. Não é? E não de vamos ficar aqui sossegadinhos até passar estas horas para depois podermos fazer aquilo que nos apetece e que queremos, não é? Há aqui esta dimensão de prazer que é associada à libertação da escravidão e à criação. E é isto que nós devemos tentar recuperar para estas horas. Também queria dizer outra coisa. Às vezes nós pensamos assim, então, mas porquê no sábado? Porquê não outro dia da semana? Há inúmeras razões para dizermos não, o sábado seria. Mas eu há pouco tempo ouvia alguém pregar sobre a necessidade de haver um dia de guarda, e essa pessoa dizia que, na opinião dele, não precisava de ser o sábado, podia ser outro dia qualquer da semana. E eu fiquei a pensar naquilo e percebi que, se fosse assim, se cada um de nós escolhesse um dia, havia uma dimensão que para nós é importantíssima, que era perdida, que era a noção de comunhão. Exatamente. Com os nossos irmãos, com aqueles que guardam a mesma fé, que se juntam no mesmo dia e na mesma hora, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, e celebram juntos. Não seria a mesma coisa se eu pudesse dedicar à mesma 24 horas no outro dia da semana, sozinho em casa, porque os outros estão a trabalhar. Seria completamente diferente e mais pobre. E acho que o sábado tem esta riqueza de podermos estar juntos, não vemos um amigo ou uma amiga durante a semana e de repente todos os sábados sabemos que nos vamos encontrar. Eu, como trabalhador por turnos, e a minha mulher também, às vezes andávamos desencontrados durante a semana, uns a trabalhar durante a noite, outros durante a tarde, outros de manhã, e havia semanas que eram complicadas, mas uma coisa havia
era certa: ao sábado vamos estar juntos. E podemos estar juntos e podemos recuperar aquilo que não conseguimos ter de uma maneira tão marcante durante a semana. E isso dava-nos era um respirar fundo, um recomeçar, um ganho de energia para aquilo que vinha e um recuperar das energias gastas ao longo da semana que acabava de terminar. Sabes que, para além desses fatores que tu mencionaste, do sábado, e vermos que se cada um guardasse um determinado dia, que não iria haver essa comunhão e essa noção de que eu estou aqui em Portugal, sábado de manhã estou reunido na igreja, mas eu sei que no resto do mundo inteiro também os adventistas estão reunidos, a família adventista está reunida, e sei que se for para um determinado país ou uma determinada localidade em Portugal, eu sei que os adventistas vão estar reunidos, ou seja, há essa comunhão. Mas há outro fator que é extremamente importante para mim no sábado, no sábado, sim, no mandamento do sábado, é que guardamos porque Deus disse, né? Uhum. Pela fé. É aquele mandamento que eu acho que é onde prevalece mais a fé, porque se nos outros tu consegues arranjar justificação por algo, como direi, compreensível, moral ou ético, exatamente, no sábado, fé. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha, é uma opção, não é? Exatamente. E Deus é um Deus de liberdade, não é? Deus não liberta de uma escravidão para impor outra. Claro, claro. Libertou o povo do Egito para os tornar escravos no deserto e na terra prometida, não é? Claro. E, portanto, Deus quer... Lembra-te, recorda-te das bênçãos que podes ter ao ter este tempo especial. É um tempo especial. Não o vejas como uma imposição ou como uma obrigação, mas vê como uma bênção e como algo para celebrar, para estar contente, E isto é algo muito importante, que é a responsabilidade nossa. Por um lado, a escolha de digamos, pôr este período de tempo de parte, digamos assim. Por outro, de fazer deste dia uma festa, uma alegria, uma comunhão forte com Deus e uns com os outros. Aí nós temos um papel a desempenhar, não é? Deus desempenhou o seu papel, que foi criar um tempo e um espaço para haver este respirar fundo. A maneira como se respira e como se encara este período depende de nós Sabes que estavas, e antes de terminarmos, temos aqui 2-3 minutos, eu estava a pensar que saltámos até um bocadinho, mas eu achei interessante era o que é que passou já tentaste imaginar o que é que passou pela cabeça daquele povo quando chegava ali ao sábado? Repare, eles tinham sempre a nuvem à noite para aquecer, durante o dia para fazer sombra, e repara que chegavam ali ao sábado, sexta-feira tinham o maná a duplicar para sábado. Se alguém tivesse dúvidas ali que aquele sábado, que o sábado era um dia fundamental, um dia especial, escolhido e abençoado por Deus, as dúvidas tinham que ser dissipadas ali, não é? Já viste o que é que passou pela cabeça deles de estarem a viver aquele momento? Deve ter sido algo extraordinário, a perceberem que, ok, isto realmente, este dia é único. Coisa, não é? É outra coisa. E havia provavelmente, não haveria ninguém naquela geração que tivesse guardado um sábado, porque o tempo que eles passaram no Egito, quer dizer, eles provavelmente saberiam, mas... e a tradição era passada oralmente, mas o terem vivido... exatamente. Provavelmente. Eles não... Porque a lição aborda isso. Quando Moisés volta para libertar o povo, uma das primeiras coisas, provavelmente, que ele falou foi na questão do sábado. E depois Faraó diz, tu fazes com que eles não trabalhem tanto, provavelmente poderia ser uma alusão queres agora que eles descansem um dia, que guardem um dia para o vosso Deus. Então é assim, então eu vou aumentar a carga, a exigência sobre vocês para que isso não possa acontecer. E, portanto, Moisés aqui trazia já esta instrução de Deus, e este é um argumento, quer dizer, a questão do maná foi antes dos 10 mandamentos, esta questão foi antes de Deus também reforçar, digamos, os 10 mandamentos. Nós sabemos que o primeiro sábado foi no Éden, não é? Aquele tempo
e podemos imaginar Deus a conversar com Adão e Eva sentados debaixo à sombra de uma árvore, com os animais em volta, e Deus a explicar como é que fez, como é que criou estes animais, não sei, para mim seria interessante como é que funciona o ecossistema, como é que funcionam as coisas, seria, não sei, cada um de nós teria aquilo que gostaria de ouvir, e Deus certamente foi partilhando aquelas coisas naquele momento de comunhão especial entre Adão e Eva e Deus. E no fundo é isso que Deus nos convida hoje em dia. Antigamente havia um anúncio que era escuta e olha, as estações de comboio. E acho que Deus também nos diz isso: desacelera, trava, escuta aquilo que eu te quero dizer, e olha para aqueles que estão à tua volta e ser uma bênção para eles. E é isso que Deus quer que o sábado seja na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja. Eu acho que em suma é mesmo isso, é nós olharmos para o sábado como uma bênção, como uma alegria, e tentarmos demonstrar isso, aplicarmos isso nas nossas vidas e demonstrar isso às outras pessoas, e aproveitar ao máximo esta bênção que nós temos durante todas as semanas, que é o dia de sábado. Foi mais uma vez um prazer estar convosco. Desejamos boas férias a quem está de férias. Àqueles que vão de férias também desejamos boas férias. Àqueles que trabalham como nós, desejamos muita força e ansiamos pelas próximas férias. E recuperem no sábado. Recuperem pelo menos no sábado. Um abraço a todos, até à próxima. Uma boa semana, adeus.